Sejam bem-vindos. Mais um Entrevistas ao Vivo. Antes de apresentar a nossa pauta e os nossos convidados, eu quero registrar 2 aniversários. Um deles, o do município de Protásio Alves. Parabéns a toda a população pelos 31 anos, em nome do prefeito José Espanhol, nosso registro. O segundo aniversário é do jornal Correio Livre, um pouquinho mais velho que Protásio Alves. Hoje são 33 anos da primeira edição de um dos veículos mais importantes da região. Voltando à nossa pauta de hoje, lembramos que vocês podem comentar, escrevam, critiquem, sugiram, perguntem. Os nossos convidados vão responder. A nossa pauta é a Câmara Mirim e o Parlamento Regional. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a secretária de Educação de Nova Prata, Adriana Antonioli, e os vereadores Clarice Chiumento Minosso e Clayton Rico. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntar eleição com educação. Até rimou, né, Adriana? É isso aí. E são 2 temas muito importantes, né? Exatamente. Acho que nós vamos começar com o Clayton. Esse foi o teu primeiro decreto legislativo, Clayton, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, né? Exatamente. E um dos mais importantes, eu acho, diria, para a questão de um projeto maior, que é o desenvolvimento de lideranças novas aqui no nosso município, né? E em momentos que vive-se muita descrença no meio político, isso é muito importante, né, Clayton? Exatamente. Então, o intuito do projeto realmente é que essas jovens, adolescentes, né, tomem um pouquinho do gosto da política para poder estar ali na frente, substituindo nós, né? Então, eu acho que é um projeto que nós não tivemos a oportunidade de presenciar no passado, mas que a gente quer proporcionar a todos os alunos da rede de ensino municipal a que eles possam ter o gosto pela questão da liderança, em específico, nesse caso, da política, né? E é muito importante também que eles conheçam o que realmente um vereador faz, né? Porque há uma deficiência no conhecimento da atuação legislativa, né? Sim, com certeza. Na verdade, 95% da população, ela não sabe o que o vereador realmente faz. Uhum. Para que ele serve, né? Então, isso também vai servir para eles não só ter o conhecimento, como passar para os demais colegas e familiares também o que realmente o vereador faz. Qual é a função do vereador? E aí nós tivemos um importante engajamento da Secretaria de Educação, que ajudou nós a modelar o projeto e a organizar o projeto inteiro, juntamente com a Clarice, também a presidente esse ano, e nós conseguimos somar as forças aí para estar proporcionando então a todos esses jovens e adolescentes essa oportunidade aí de conhecer, de entender e de legislar, porque eles também vão ter esse poder aí de estar legislando e passando as demandas do município. Concorrem na Câmara Mirim os alunos dos 9º anos de todas as escolas de Nova Prata, tanto as municipais como as estaduais e a particular, no caso o Aparecida. Clarice, o decreto foi do Clayton, né, que presidiu a Câmara em 2018, coube a ti agora, em 2019, né, colocar em prática. Como é que está sendo isso? Então, é um grande desafio. Quero parabenizar aqui ao vereador Clayton, né, quando presidente, né, por essa iniciativa, e a secretária Adriana, que abraçou essa causa como ninguém, né? Então, cabe a nós desenvolver o projeto, mas com certeza a gente não faz sozinho, né? Eles estão do meu lado o tempo todo, estão ajudando a desenvolver esse projeto, e foi abraçado pelos diretores de escola com grande aceitação, né? E inclusive os alunos aceitaram, muitos deles se colocaram à disposição, tem mais de 20. Eu acho que essa pergunta volta para o Clayton. Por que os 9º anos, Clayton? Porque é uma fase, um momento de transição, né? Que eles estão passando... Saindo do ensino fundamental 2. Saindo da infância, indo para a adolescência, já com uma maturidade um pouquinho maior
para entender realmente o que é. E aí, passando do 9º ano, ele já vai dar um pulo na sequência da vida dele. Então é um ano só, esse ano legislativo, que eles ficam atuando, né? E a sensibilidade deles é maior do que a do 8º, do 7º, né? No entendimento, no entendimento. Já tem maturidade Exatamente. maior, né? E aí já no primeiro ano, vamos dizer assim, ele já está quase passando já a votar praticamente, né? Sim, com 16 anos, né? Ele já está votando. Então a ideia era que não fosse profissional, né? Vai ser um político profissional. Esse desafio, né? Numa oportunidade a gente trouxe os alunos que eram do 8º ano, ainda no ano passado, para a Câmara de Vereadores. Sim. Foi colocada a ideia, né, para todos, foi exposto que tipo de projeto seria. E no início do ano de 2019, quando a gente planeja o ano letivo das escolas, que é junto com a secretaria, a gente faz todo esse planejamento. Então, as direções, as coordenações, né, abraçaram conosco também essa ideia. E aí se começou, né, remodelamos o projeto, aí já fomos para as considerações de datas, a parte mais prática, realmente, sim, né, que a gente precisa também, né. A gente precisa estabelecer prazos, a gente precisa estabelecer datas, para que se cumpra o que está no projeto, né. Será um candidato de cada educandário, com exceção do Tiradentes, que é o que tem mais matrículas, isso, né? Isso, na verdade, sim. Nós temos hoje na Câmara de Vereadores 11 vereadores, né? Então, e nós temos 10 escolas, sim, né? Então, para que tenha realmente um representante, que seja o mesmo número... Quer dizer, que viva quase o que é realmente a Câmara de Vereadores, né? Da Câmara de Vereadores oficial, né? Então, todas as escolas terão um eleito, né, que eles estão em época de campanha agora, e o colégio, o Instituto Tiradentes, que é o maior, vai ficar com 2, então, 2 eleitos, para ficar o número exato de vereadores. Né? E o critério foi justo, né? Sim. É o colégio que mais tem matrículas no 9º ano, né? Exatamente. Lembramos que vocês podem participar. Escrevam a qualquer momento, comentem na página da Conecta, nossos convidados responderão. Clayton, o principal objetivo tu já disseste, né? Que é envolver os adolescentes num processo político, com todos os seus trâmites, né? Exato. Como é que tu vê hoje, por exemplo, a participação de todas as faixas etárias no trabalho da Câmara de Vereadores? Na verdade, a Câmara ela é pouco visitada, quase nada. Por adultos, adolescentes e jovens, né? O interesse pela questão política, ela é pontual. Quando realmente alguém precisa, tem a necessidade de estar, por exemplo, benefício de um projeto. Então aí sim a Câmara acaba tendo um pouco mais de visita. Mas a Câmara é visitada por praticamente 5 ou 6 pessoas. Que são sempre as mesmas. Nascidos, eles sabem os projetos tanto quanto nós. E barra nisso aí. Então, o intuito mesmo do projeto, claro, ele é formar lideranças novas, que essas lideranças possam trazer as suas demandas, né, para toda a sociedade. Por exemplo, no bairro tem um problema. O problema ele é comum para o bairro e aquele aluno ele está situado no bairro. Então, a partir dali, ele vai trazer essa demanda, que vai ser votada em plenário, uma demanda de questão de forma de proposição, e essa proposição vai ser aprovada por todos ou não. E vai ser encaminhada ao prefeito municipal essa demanda para que ele possa estar passando para os secretários e resolvendo essa questão. Quer dizer, eles serão apadrinhados, né, sim, Sônia? Todos eles serão apadrinhados, com exceção a mesa diretora, que eles mesmos vão eleger, a mesa diretora. Então, quem faz parte da mesa diretora não vai para o sorteio, né? Os demais irão todos para sorteio e cada vereador apadrinhará um dos mirins, né? Então, também servirá de base, também servirá de orientação, orientador, na verdade, né? Para que conduza da forma adequada, né? Então, além de terem a chance de se envolverem num processo legislativo, eles vão ter a oportunidade também de levar demandas... Com certeza, será o objetivo. Que podem
se tornar projeto de lei e ser executado, né? Voltando à questão, Clarice, de que a pouca participação das pessoas, dos eleitores, da população, enfim, na Câmara de Vereadores. Esse é um desafio antigo, né? Antigo. Realmente, você me conhece, né, Sônia? Sabe que já é o 3º mandato que eu participo, né? Então, já assumi por 3 vezes a Câmara de Vereadores, sempre como suplente, agora como definitivo, né? Como titular da cadeira. Porém, sempre se constata a mesma conduta da população, né? Participa só em momentos pontuais, como citou o vereador Clayton, e nesses momentos, nem toda a sessão. Participam da sessão, terminou o que interessava, o que é do seu único, exclusivo interesse, já vai embora. Então, também esse projeto serve nesse sentido, para que as pessoas entendam que elas devem se fazer presentes. E talvez com esse envolvimento dos alunos, dos adolescentes, enfim, traga seus familiares né? E amigos, a sua escola, participar, e talvez comecem a entender melhor o processo, né? Que esse processo de votação, volta, é rejeitado, não é aprovado, vai para execução, não vai, o porquê, né, das discussões também, né, então, envolvendo os familiares, envolvendo a comunidade, talvez as pessoas comecem a tomar gosto e entendimento, porque você não vai gostar de alguma coisa que não tenha o entendimento. Que não conhece ou não entende. Que não conhece ou não entende. Adriana, como educadora e agora no cargo de secretária de Educação, o que tu achas que pode ser feito para que o trabalho dos vereadores seja mais difundido, mais conhecido? Claro, esse da Câmara Mirim com certeza é um projeto bem interessante, né? Como é que tu vês essa situação? Eu acho que na verdade é uma consciência geral da população, né? Não é privilégio de Nova Praça, né? Essa participação política, essa pouca participação política, né? Mas eu vejo assim, aqui infelizmente não é só em relação à política, não é só em relação à participação na Câmara de Vereadores aqui. Acredito sim nesse tipo de trabalho, porque o vereador Clayton falou na questão de fomentar, incentivar a questão de lideranças políticas. Mas eu vejo também o outro lado, vendo como educadora, né? Nós temos uma carência muito grande hoje de lideranças. Mesmo nas escolas, Mesmo nas escolas, na Secretaria de Educação, por exemplo, hoje a gente tem tudo montado, tudo certo. Mas saindo uma das nossas lideranças, digamos, a gente tem certa dificuldade em substituir, né? E isso é algo que eu vejo que está meio que geral na... E por que tu achas que isso está acontecendo ou está mais evidente nos últimos anos? Primeiro, eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de receio em relação à quantidade de compromisso que é uma liderança, né? É muito mais fácil a gente simplesmente trabalhar, fazer o nosso trabalho, ir para casa e... Acabou as minhas 8 horas de trabalho, acabou meu expediente, pronto. Ou é mais fácil ser a pedra do que a vidraça, né? E liderança não é assim. Isso. Por exemplo, eu não sou secretária 8 horas por dia. Sim. Eu sou secretária 24 horas por dia, final de semana, sábado, Aliás, domingo. Acho que toda atuação pública... Exatamente. Tem isso, exatamente. E como você bem disse, Sônia, em muitos casos é muito mais fácil estar do outro lado, né? Até assim, existem certas pessoas que é tão mais fácil estar do outro lado que, se convidado para ser uma liderança, não vai aceitar. Porque, né, é mais fácil. É mais cômodo, é mais fácil realmente estar do outro lado e é mais fácil a crítica. Sempre, né? A gente sempre fala na educação que todo mundo deveria passar por um cargo. Todo mundo deveria ser um coordenador pedagógico, um diretor, uma vice-diretora, sabe? Para experimentar o que é isso. Para depois e sentir. A mesma coisa que os vereadores. Muitos criticam a população, mas na hora que tem a oportunidade de candidatar-se ou mostrar o seu trabalho para que, né? Não vai ter, né?
é mais fácil ficar do outro lado. Ou até mesmo na hora de cobrar do seu eleito, né, Clayton? Claro, é muito mais interessante o eleitor chegar e dizer, Clayton, eu votei em ti e a minha sugestão é essa. Eu acredito que o teu trabalho deva ser direcionado para um outro momento. Mas essa pergunta o Clayton vai responder no próximo bloco. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. E o dinheiro do condomínio? Olá, me chamo Maurício Nedef e vou apresentar para você o terceiro episódio da série Descomplicando Condomínios. Nesse terceiro episódio, vamos falar sobre o dinheiro do condomínio e a organização financeira do condomínio. Mas, antes disso, vamos rapidamente recapitular o que foi visto nos 2 primeiros episódios. No primeiro episódio, recomendamos a você que, assim que possível, encaminhe a abertura do CNPJ do seu condomínio. E no segundo vídeo da série, conversamos sobre a transferência das contas que estão em nome da construtora para o nome efetivamente do condomínio, para o CNPJ do condomínio. Também no segundo vídeo falamos rapidamente sobre a importância da abertura de uma conta corrente em nome do condomínio. Entendemos que a organização financeira do condomínio, de forma um tanto simplista, possa ser dividido em 4 partes. Essas 4 partes estão relacionadas a uma abertura de conta corrente. Quais são as 4 partes? Cobrança, guardar o dinheiro, pagar as contas e prestar contas. Vamos lá. A cobrança pode ser facilmente resolvida com a emissão de boletos bancários. Guardar o dinheiro, recomendamos que todo o caixa do condomínio efetivamente esteja na conta corrente. Em relação ao pagamento de contas, hoje sabemos que os bancos, através do sistema, facilitam a vida do síndico ou mesmo do administrador de condomínios. O quarto item dessa organização financeira é a prestação de contas. Recomendamos que o síndico preste contas de tudo que foi pago, de tudo que ele cobrou, de tudo que recebeu, dos acertos que fez, das compras que fez. Por quê? Porque o dinheiro do condomínio, ele é um dinheiro que pertence a todos. Então, partindo deste princípio, recomendamos que a prestação de contas seja feita todo mês pelo síndico ou pela administradora de condomínios onde há uma empresa desempenhando esse papel. Essa prestação de contas pode ser feita por escrito, depositada nas caixas de correspondência de cada condômino, também pode ser afixada no mural do condomínio ou então enviada no grupo de WhatsApp do condomínio. Uma quarta maneira de prestar contas, mas porém só pode ser utilizada para as administradoras de condomínio, é a prestação através do sistema, no qual o condômino, com seu usuário e senha, tem acesso à prestação de contas. Espero ter esclarecido essa organização financeira que nós recomendamos para o seu condomínio. Até o próximo vídeo. Lembrando que o nosso programa conta com o apoio da Bela Gula, a maior pizza da cidade, e do jornal Correio Livre e Informação de Fato. A Angelita Petrikoski está nos vendo e escreveu o seguinte comentário: parabéns, Adriana, belíssima colocação sobre liderança. Vocês podem participar a qualquer momento também. Nós voltamos com o Clayton e a relação eleitor e eleito. Clayton. Na verdade, no momento que tu é eleito pela população, é óbvio que as cobranças vêm. Isso é fato e nós somos eleitos para receber as cobranças. E eu digo assim que no momento que a gente sai de casa, tu já tem que estar preparado para ser abordado por qualquer assunto do município, independentemente de você poder auxiliar ou não naquele assunto. Então,
eu digo que o vereador, o secretário, o prefeito, enfim, uma liderança política no município, ele é abordado por diversas coisas. Então a gente tem que estar sempre bem aberto a escutar, né? E filtrar algumas demandas para poder tentar organizar. Então, eu digo assim, tu vai num banco, por exemplo... Na fila do banco? Tu fica na fila do banco, exatamente. Eu não estou dizendo que não, que o povo não pode abordar, é óbvio que pode abordar. Então tu tá ali, eu ando sempre com para mim poder anotar as coisas, as demandas que eles pedem. Só que metade tu consegue resolver, metade tu não consegue resolver. Muitas coisas dependem da união das forças. Então, legislativo, executivo, ter o entendimento de que realmente aquela demanda é pertinente e vai acontecer. E sempre convido pessoalmente a fazer parte do lado de cá. Porque eu também estava do lado de lá, muito pouco tempo atrás. Era mais fácil. Era muito mais fácil. Então, as pessoas têm que ter entendimento. E aí eu brinco, né, com secretariados que eles também deviam ser vereador. E nós, vereadores, devíamos ser secretário. Por quê? Para ter o entendimento. Né? Nem sempre é possível isso aí. Então, eu converso com o prefeito, muitas vezes ele diz, uma hora vocês vão estar aqui no meu lugar, vocês veem que não é fácil. Né? Que não é bem assim, que né? não é bem assim, e a gente entende. Então, tem que ir devagarinho, tentando modelar, né? Do jeito que a gente acha que é certo, e que as coisas vão acontecendo, né? Devagar. E nessa relação existe muito a demanda pessoal e a demanda coletiva, né, Clarice? Exatamente. E tanto no legislativo como no executivo, né, Adriana? A demanda coletiva deve estar acima. Prevalecer, né? Sempre. Na questão de vereança, por muito tempo, na tentativa até de angariar mais votos, né, alguns candidatos colocam à disposição demandas e situações que não são da sua alçada. Né? As pessoas fazem os seus pedidos e eles se comprometem muitas vezes a resolver coisas que não são da sua alçada. E aí fica o estigma de que o vereador só promete. E né? não faz nada. E não Quer faz dizer, nada. Tem algumas coisas realmente não vai fazer, porque não tem como fazer. Acontece que as pessoas não conseguem distinguir o que nós somos meramente a ponte entre a população e o executivo. O discernimento tem que ser de ambos os lados, né? Exatamente. Eu não posso pedir para ti algo que não é concebível, exatamente. Assim como tu não podes vir até mim e prometer algo que tu não tem como cumprir. Então, há uma discussão aí, há uma discrepância nessas situações, onde, principalmente, o vereador, ele deve ter esse discernimento de prometer só o que ele pode alcançar, só o que ele pode fazer. E com certeza o poder fazer está muito de criar as pontes, de criar o bom relacionamento entre o executivo, porque na verdade se torna uma ponte entre a população e o executivo, né? Então é difícil muitas vezes que tu consiga realizar tudo que a população te pede. E as demandas coletivas, elas são prioritárias, né? Embora a gente veja, quando são situações específicas, pontuais, a gente encaminha para a secretaria pertinente, para que veja aquele caso individualmente, para ver se precisa um olhar individualizado. Analisando também a urgência ou emergência. Exatamente, do caso, que às vezes é necessário. Né? Voltando para a eleição da Câmara Mirim, já houve uma etapa desse processo, né, Adriana? Sim. Nós começamos, então... como eu já falei, o ano passado foi lançado. Em março desse ano, nós chamamos todos os alunos de nono ano novamente na Câmara de Vereadores, e os vereadores trabalharam no sentido assim, o que se faz lá dentro da Câmara de Vereadores, né? De maneira geral, né? Foi exposto mais uma vez o projeto, e fazendo um link com o que a vereadora Clarice falou. Quando um vereador está em campanha e promete o que não lhe cabe, que não vai ter condições de cumprir, né? A gente trabalhou isso com os alunos. Vocês vão fazer uma campanha lá na escola, né? Mas tem que ter pé no chão. O que vocês realmente se conseguem? Não adianta ser utópico, tem que ser realista. Vamos fazer propostas razoáveis, com bom senso, né? Isso foi feito numa primeira etapa pelo Clayton, pela Clarice, pelos outros vereadores que também fizeram parte desta mesa.
A partir disso, se identificou, então, quem seriam os candidatos. Os adolescentes se colocaram à disposição. Quem estava a fim de concorrer, quem gostou da ideia, quem comprou, digamos, a ideia. Eles assim, não foram indicados pelas turmas, então? Não, eles não foram indicados. Propuseram. Isso. Teve essa primeira parte como é que eu vou dizer, de incentivar que eles participassem, enfim. E aí eles voltaram para as escolas depois disso e se candidataram. A partir do momento que saíram os candidatos de cada escola, esses candidatos voltaram para a Câmara de Vereadores para então sim conhecer os 3 poderes, conhecer toda a estrutura da Câmara, né? O que são as comissões, o que se faz, o que se deixa de fazer, projetos, essas questões todas, né? Inclusive visitaram o executivo, né? Eu não sei se deu tempo para o judiciário ainda não. Mas esse processo está acontecendo. Novamente voltaram para as escolas e eles estão, nesta semana aqui, em fase de campanha. Nas escolas, cada uma está de acordo com o número de candidatos, enfim, está fazendo essa campanha. Para que no dia 2, então, haja essa eleição e depois haverão as próximas etapas, né? A eleição está agendada para o dia 2 de maio. Dia 2 de maio, quinta-feira. Me ocorreu agora, e a paralisação que está sendo convocada pelos CEPERGs? Bom, poderá se houver de data? Sim, poderá. Se houver uma paralisação, a gente pode tranquilamente, é um projeto flexível, não há problema nenhum. Pode passar para o dia seguinte, enfim, não há problema em mexer Tu tiveste alguma posição das escolas já, Adriana? Das que vão aderir ou não? Não, ainda não tenho essa... Não tenho essa... Acho que é mais questão estadual, eu sei que tem um movimento geral também, né? Mas não tem nenhuma posição, né? Mas é isso, o projeto vem eu acho que todas... É bem bacana porque a gente vai ouvindo um vereador falar, vai fazendo o link com a educação. Sim. Precisa isso lá como liderança. Como eu disse no começo, educação e eleição até rimam. Tem muito a ver. São duas palavras que devem andar bem juntinhas, né? Tanto a outra questão que já foi falada também, que a questão de prometer, de pensar no bem coletivo, como líder da Secretaria de Educação, como liderança, esse cuidado é essencial numa gestão, né? Sempre que tu vai tomar uma decisão, sempre que chega um pedido para ti, a gente precisa observar isso. Qual vai ser o benefício disso? Qual vai ser a consequência? Eu estou beneficiando uma pessoa em detrimento a quantas? De muitas outras. Ou não. Então, esse tipo de consciência a gente tem que ter muito na hora de uma gestão, né? Eu me coloco sempre assim. Às vezes eu até demoro para dar o retorno de alguma coisa. Para ter tempo de analisar, né? Analisar, pensar. Se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou beneficiar o quê? Que consequências vai ter? Né? Se uma pessoa tem direito, a outra pessoa também tem o direito. Se uma pessoa tem o dever, a outra também. Então, tratar as pessoas com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, analisar a questão do bem coletivo, né, é essencial, né, e esse projeto também busca isso, né, então a gente vai linkando as coisas e acredito eu que vai ser um grande feito para os adolescentes. E quanto antes se começa a fazer isso, exatamente. mais tu consegue embutir isso e esses valores, como todos nós falamos, os adolescentes levando para suas famílias, para suas casas, esse conhecimento automaticamente ele vai diversificando, né? Lembrando que vocês podem participar e enviem o vosso comentário. Da Câmara Mirim, nós vamos para o Parlamento Regional, né, Clarice? Bom, como o nome já diz, né? É um parlamento regional. Quantos municípios estão no Parlamento Regional, Clayton? São 19 municípios, né? Dentre eles Caxias, Bento, Garibaldi, que são os municípios maiores, né? E nós temos aqui na nossa região Veranópolis, Nova Bassano, Nova Prata. O Parlamento Regional surgiu, está no 3º ano, né? Surgiu com uma ideia do presidente da Câmara de Caxias do Sul, onde ele foi convidando a todos os presidentes de câmaras de toda a região
mais ou menos situada a região da Mesne, né? Sim. E aí uns engajaram, outros não. E o Parlamento Regional começou a pegar força ano passado, na qual eu participei como presidente, o Magnus também participou em 2017. Mas assim, começou a criar força realmente o ano passado, porque daí você teve um entendimento maior dos outros presidentes das câmaras. Então nós conseguimos no ano passado muitas demandas coletivas, inúmeras, né? Eu cito fazer um debate político entre os governadores feito pelo Parlamento Regional. Então ali já se deu um pouquinho de visibilidade ao Parlamento. E agora esse ano eu participei da primeira reunião junto com a Clarice. Está tentando desenvolver já um CNPJ, estatuto. Um estatuto, enfim, transformando em entidade propriamente dita. Então eu digo que o Parlamento Regional tem tudo para dar certo e tem muitas demandas ali que a gente pode... Agora é tu que representas Nova Prata no Parlamento? Isso, já pedi pro Clayton me acompanhar, sempre que pode, né? Uma vez que ele já tem a experiência. Sim. E que é um fato novo, na verdade é um fato novo para todos nós. Então o vereador Magnus já participou do primeiro ano, o Clayton do segundo e eu participo do terceiro. Mas também gostaria que ele permanecesse me acompanhando ou me substituindo quando talvez eu não possa participar. Só salientando que agora foi eleita uma nova diretoria, né, que é a Patrícia, que é presidente, né, e é de São Marcos, presidente. Ela não é presidente da Câmara, ela é vice. Né? É vice e está... Isso. O presidente pediu para ela. Isso, ela assumiu a presidência do Parlamento, né? Então, dizer que mais municípios estão sendo convidados e mais municípios vão participar. E que isso é muito importante, uma vez que essa entidade ganha corpo, ganha forma, né? E com isso, com certeza, ganhará força, né? E tratará de demandas coletivas. Sempre vai tratar, assim como a MESNE, os prefeitos tratam de suas demandas coletivas. Na última reunião tivemos em pauta a referência de ortopedia, né? Traumatologia, na verdade. Estiveram lá representantes do Hospital Pompeia, e representante de Caxias do Sul e de São Carlos de Farroupilha. Né, muito bem explanada a situação e pedindo ajuda e pedindo força, né, porque na verdade estamos sem esta referência regional. Então as pessoas que têm essas demandas estão encontrando uma dificuldade na área de saúde e com certeza os secretários de saúde vão agradecer muito, né, esse apoio. E a confluência das demandas, por exemplo, do Parlamento Regional com a MESNE, digamos, com as associações dos municípios, né? Em algum momento junta-se tudo isso para que haja mais força, Clayton? Sim, já foi feito no ano passado vários documentos conjuntos com a MESNE e o Parlamento Regional. E um deles, por exemplo, foi a inclusão de Nova Roma do Sul na região metropolitana da Serra. Sim. Né, que agora está em debate novamente, né, em debate a região metropolitana na questão da isenção de impostos, enfim, a taxa de telefone é diferenciada na região por exemplo, metropolitana de Porto Alegre. Sim. Onde tem toda aquela área de atuação, muitas coisas são diluídas na questão tributária. E essa questão aí também da região metropolitana da Serra, que nós também tentamos forçar para Veranópolis e Nova Prata também estarem junto, uma vez que a gente tem o rio que parece que divide muita as coisa regiões, na Serra, né? Divide mais do que... Enfim, são demandas assim conjuntas, né? Que a gente tenta lá no Parlamento Regional, nem todos se conseguem, é verdade, mas essa foi uma demanda pertinente e deu resultado, incluíram Nova Roma do Sul na região metropolitana. O David Rosignol tá te chamando. Clayton Rigo, venha. Desculpa, David, ele ainda vai ficar mais um pouquinho conosco, tá? Lembrando que vocês podem participar. Nós contamos com o apoio da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Nós já voltamos.
A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Olá galera, eu sou o Daniel da ReachSat.0, estabelecido na rua Flores da Cunha 632, no centro de Nova Prata. E hoje nós vamos falar de toda a linha de informática. Nós temos toda a parte de gabinetes, mouses e teclados, notebooks novos, usados, toda a parte de roteadores, o famoso roteador quebra-parede. Se o sinal da sua casa não pega em todos os cômodos, esse é o roteador para que você precisa. Quero chamar a atenção para vocês também que nós temos toda a linha gamer, teclado, mouse, fones de ouvido e até mesmo um controle para você jogar no seu celular. Então na ReachSat.0 você encontra também toda a linha de informática e a linha gamer completa. Voltamos com os nossos convidados e neste bloco a pauta continua sendo o Parlamento Regional. Não são só demandas legislativas, né, Adriana? Se tu pudesses, na tua área, elencar uma demanda local e regional, qual é? Nós temos... Nós não temos, não é parlamento, mas nós temos o nosso grupo enquanto a MESNE, né? Sim. A MESNE, secretários de educação. E a gente faz também mensalmente essas reuniões, né? Nós temos a nossa representante da Undime, que é a secretária Marina de Caxias. E a gente leva todas as demandas que muita coisa em comum com os diferentes municípios, né? E tem muita demanda regional. Hoje a gente está na discussão, por exemplo, do Fundeb. Sim. Que ele, no formato que ele está, ele vai somente até 2020. Final de 2020 nós não vamos mais ter o recurso do Fundeb da maneira que está. Só que nós não temos ainda uma posição do governo federal de como será o diferente. E essa é uma grande preocupação. Se simplesmente for extinto, como vai ser financiada a educação? Até porque ele tem que estar no orçamento da União deste ano, né? Exatamente. Para ser... Não, o ano que vem a gente tem ainda esse recurso. 2021, então é uma incógnita. Ou vai, tem já várias discussões em relação a isso, inclusive tem PEC também, mas de concreto nós não temos nada disso ainda. Então é uma demanda que a gente tem levantado enquanto grupo de secretários da região, né? E é uma preocupação porque muito grande. Um grande percentual, né? E outra demanda que hoje está bem em pauta na nossa região é a construção da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Foi construída a nível federal, agora passou para o estado, foi construída a nível estadual, foi aprovada, homologada já em final do ano passado, nível de grupo, né, de região. Aí nós planejamos algo. Aqui em Nova Prata, a gente foi um pouquinho audacioso e planejou por conta. Então, o que nós fizemos? A gente está construindo um referencial, sim, chamando o representante das escolas estaduais, porque é essa a nossa obrigação. E nós estamos trabalhando de série por série os conteúdos que a gente vai trabalhar em Nova Prata, para que fique de acordo com o que está construído no estado e com o que está construído a nível de Brasil, né? Então, hoje, na MESNE, a grande discussão, a MESNE secretária na região, é a questão da BNCC. Muitas dúvidas. E esse planejamento que está sendo feito, Adriana, é por quanto tempo? Olha, nós pretendemos acabar até julho. E a abrangência dele? Nós trabalhamos até agora educação infantil, começamos as séries iniciais, trabalhando os primeiro e segundo ano somente, então nós temos ainda todo fundamental, até o 9º ano. Até o 5º ano a gente vai trabalhar por série, né? E depois por disciplina. Então, o que nós estamos fazendo hoje enquanto município? Nós estamos retirando o professor da sala de aula, porque não há outra maneira, é o professor que tem que participar.
Até porque é ele que vai estar em Exato, contato e é ele direto, que tem né? a experiência de dizer, olha, esse conteúdo é demais para essa idade, é de menos para essa idade. Então, nós estamos... a semana passada, por exemplo, foi trabalhado o 1º e 2º ano. Há todo um esquema até julho para que a gente consiga abranger todas as séries e todas as disciplinas, né? Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. E é bastante cansativo porque tem que discutir tudo. E é uma responsabilidade enorme, muito né? grande. Vocês imaginem 3 colunas, né, no nosso referencial. Primeira coluna tem o que o Brasil considera como importante no currículo dos nossos alunos. A segunda coluna tem o que o Estado considera. E a terceira coluna vai ser a nossa cara, a nossa visão. Mas tu tens que pegar... Mas tem que levar em consideração a primeira e a segunda coluna. Sim. Tu pode aumentar, por exemplo. Mas não pode diminuir. Ou substituir, mas tu tem que ter aquela base comum. Isso é para quê? Para que se o aluno sair daqui de Nova Prata e for estudar Mato Grosso, ele tenha essa base igual. Ou se vier de lá para cá, ele traga consigo. Tem. Vai diferenciar, lógico, aqui no Rio Grande do Sul, toda a parte histórica, Nova Prata, toda a parte histórica, é normal isso. Mas o básico, língua portuguesa, matemática, essas questões todas tem que ser comum. Química. Então, hoje a nossa discussão regional é isso, essa formatação toda, porque em 2020, obrigatoriamente, tem que ser implantado. A gente vai ter que se virar. Falta pouco. Falta pouco. Então, por isso, até julho nós temos que deixar pronto, depois formatar todo esse documento. Em fevereiro do ano que vem estar já sendo trabalhado nas escolas. E a demanda regional, Clayton? A maior agora, pela qual o parlamento está buscando solução? Na verdade, o parlamento, eu falo 2018, ainda porque não se terminou, não se concretizou, na verdade, as demandas que nós tínhamos lá em 2018. E aí nós entramos, por exemplo, na questão da Zona Franca da uva e do vinho, por exemplo. Né? E nós fizemos fórum de debate, teve vários representantes do governo federal, vários representantes também das entidades, né, que representam essas categorias, porque hoje, por exemplo, o vinho estrangeiro está vindo mais em conta do que o vinho nacional. É um dos exemplos, né, que o parlamento se engajou e foi em busca disso aí. Para esse ano até, nós temos ideia de trazer algum debate em relação ao basalto. Sim. Porque as pedreiras aqui do nosso município e do entorno, né, elas estão com uma dificuldade enorme na questão não só tributária, como também de execução ambiental. Né? São vários decretos. Aliás, essa demanda é velha, essa né? luta é antiga. Exato. Né? Então são vários decretos que são feitos que balizam a Vale do Rio Doce, um exemplo, a mesma coisa comparando com a pedreira, extração de basalto de Nova Prata. Exatamente. Então a gente vai, junto com o Parlamento Regional, está engajado nessa questão aí para poder estar proporcionando uma facilidade maior para as pessoas que trabalham na pedreira, e já foram inúmeras, né, que elas continuem trabalhando, porque cada vez, todo ano está diminuindo, né, e a nossa questão, que é a capital nacional do basalto, está sendo deixada de lado. Então, a Clarice vai estar organizando durante o ano aí, juntamente com o Parlamento Regional, a questão, e eu estou dando maior apoio, de talvez trazer aqui para Nova Prata um debate, né, com o representante do Ministério, né, de Minas e Energias, para que eles possam estar aqui entendendo a realidade, a nossa realidade, a realidade da extração do basalto. Mostrar o que realmente é aqui. Específica, é uma coisa artesanal, né, feita praticamente um pedra por pedra, né, são poucas pedreiras que têm uma estrutura enorme, né, que vá devastar com a natureza. A legislação ambiental, na verdade, ela não diferencia o grande que realmente pode devastar, né? E o pequeno que... Aliás, Clarice, agora com o Cláudio estão falando, eu me lembro que o teu irmão, o Caio,
foi o que instituiu o dia do basalteiro. Anda meio esquecido, né? Na verdade, o dia, o basalteiro. O basalteiro, tudo isso, né? Inclusive, eu estive junto, engajada nessas questões já, e você é testemunha disso, né? Que a gente trabalhou muito na defesa, né, desse profissional, dessa entidade, na verdade. E a gente vê uma necessidade desse olhar específico. É como a gente falava antes, né? Ter um olhar generalizado, mas também ter um olhar específico para esta situação. Tem que discernir. Você não pode criar uma lei a nível de Brasil e esperar que ela atenda a todos de forma igualitária. Porque são situações específicas, são demandas muito, muito minuciosas aqui. Né? A nossa realidade é uma atividade praticamente que artesanal, né? Então não tem como comparar uma Vale do Rio Doce, não tem como comparar situações daquele porte para este porte. Então as pessoas aqui ficam desassistidas, inclusive a criação do dia foi um estímulo. Eu estive à frente da Secretaria de Assistência Social e muitas vezes ali abriguei as conferências dos basalteiros, emprestando o local, dando suporte, dando ajuda, né? Sempre a pedido do seu João Gabana, né? Que sempre está à frente dessa demanda, né? E vendo o quanto eles lutam para manter essa atividade. E, de certa forma, eles foram julgados e alguns até condenados já. Sim. Né? Como se eles fossem infratores de um crime, não deixa de ser um crime ambiental, né? Mas deveria ser olhado de uma forma bem mais específica. Sim, até porque... Deveria. Os danos, digamos, claro que eles não estão isentos de poderem causar danos, mas lei tem que ser cumprida, mas ela deve ser olhada. Isso que deu uma amenizada, né, Clayton? Eu lembro de uma época que a Patran fazia plantão nas pedreiras de Nova Prata, né? Deu uma amenizada porque a atividade ficou em poucos lugares. Em poucos lugares. Então, não tem mais muitos lugares para fiscalizar. A verdade é essa. É o que é lamentável, né? E não é só Patran, é a questão trabalhista, eles passam por dificuldade enorme. A questão de EPIs, né? Eles têm uma dificuldade de licenciamentos. Mas nós como agentes públicos, nós temos que estar olhando para essa atividade, que é uma das principais, que já foi a de maior renda para o município. Então, eu acredito que com o parlamento a gente possa dar essa amplitude, né, alertar o pessoal do ministério, alguns deputados federais, alertar ele que aqui na nossa região existe isso, que até a pedra ela não vai sozinha, né? Sim, até porque a extração de basalto acontece em vários municípios da região, né? Não é só Nova Prata. Principalmente Paraíba, Biju também tem, né? Tem alguma coisa. Outra questão que foi, eu peguei uma reunião, participei de uma só, do ano passado, que o Clayton me convidou como presidente para que eu fosse já tomando conhecimento, né? E tendo em vista que eu assumiria a presidência da Câmara. E, na verdade, um dos assuntos que foi tratado aí são as questões das operadoras, né? Da Vivo, de telefone e também da RGE, né? Então, na última reunião estiveram aí representantes dessas duas empresas e foi muito importante a explanação deles e também foi muito importante as colocações dos presidentes de Câmara que estavam lá, né? E se percebeu que os problemas e as situações, elas são idênticas, são comuns, né? E é bem importante que eles percebam que tem essa força, né, dos legislativos da região, para que eles também tomem consciência de que a gente está fiscalizando também esses serviços, né? Então, além das demandas locais, as demandas locais se tornam demandas regionais. A questão das operadoras é sobre a qualidade dos serviços e a cobertura, né? Cobertura no interior. Cobertura principalmente no interior. E eles estão amparados por lei e por contrato, na verdade. Sim, e a visão deles é bem comercial, né, Clayton? Números. Tantos usuários, tanta abrangência, né? E as pessoas ficam prejudicadas nos seus interesses, nas suas demandas, né? Porque normalmente essas pessoas precisam da telefonia até para fazer trabalhos de aula, né? E, né, que abrange a educação. Então, se ela está morando num local que não está atendido a contento,
isso incide em custo, incide em viagens, incide, na verdade, em até desproteção, né? Porque a pessoa, um aluno que tem que vir fazer um trabalho à noite, muitas vezes não está tão protegido, né? Sim. Então, incide numa série de questões, né, de segurança também. E a RGE, como atende realmente toda a região nordeste do estado e mais um pouco, né? Acaba sendo uma questão comum a muitos, a maioria, ou na verdade, na totalidade dos municípios, né? A demanda e a queixa é o atendimento na reposição, né? Quando falta energia numa determinada região, então que isso se resolva rapidamente, e muitas vezes não acontece. E nessa reunião aí que nós pudemos participar, a gente pediu da RGE prevenção. Sim. Né? Na substituição de postes de madeira, né? para postes de concreto, na questão do desbaste das árvores, né? O que acarreta? Deu um vendaval, caiu um galho na rede, vai faltar luz, aí vai dar aquele prejuízo. Imagina... Produtores de leite, por exemplo, né? Perde nós muito. tínhamos, e tem em Nova Prata, e tem em todas as cidades, né? Produtores de leite, agroindústrias, né? No interior, e aí acaba, de repente, colocando fora o produto. Teve lugares que ficou 7 dias sem energia elétrica. Então não tem ordenhadeira, enfim. Agricultura... Aves também, né? Então a gente pediu ali, numa demanda, e veio diretores da RGE escutar a demanda e quem sabe... E deram retorno. Tem muitas coisas em andamento. Eles foram bem atenciosos. Foram muito atenciosos. O pessoal da Anatel também explicou para nós todo o processo, como é que era, né? Porque naquela ocasião não veio nem a Oi, nem a Vivo, né? Veio o pessoal só da Anatel. E aí eles vieram, explicaram para nós como é que era o contrato, enfim, foi... É produtivo. Essas ações, né, como a Adriana falou, são... porque a união, né, de todos esses municípios acaba gerando um pouco mais de força. É mais fácil do que buscar... É o fortalecimento, né? De forma isolada, né? Exatamente. Sexta-feira a gente participou de um fórum, então, um debate sobre infraestrutura e logística, né, da regional. E aí também o parlamento foi um dos organizadores do evento, né? Então aí estão em questão várias rodovias, né? E várias situações que às vezes elas são pequenas, mas representam economicamente, né, muito na região. Aliás, esse é um tema bem profundo, né? Quando uma ajeita a outra está num estado ou faz a rodovia ou faz a ponte, né? Por aí fica pela metade. Agradecendo os nossos convidados e aos nossos apoiadores, a Pizzaria Bela Agulha e o Jornal Correio Livre. Nós desejamos a todos vocês uma excelente semana. Mas fiquem conosco, logo tem Ricardo Ledur e o Momento Econômico. Lembrando que este vídeo ficará na página da Conecta e a partir de amanhã disponível no YouTube. Até a próxima!